Boa tarde para você que me segue aqui no Instagram. Vamos continuar nossa série aqui de conversas sobre os sentimentos e como utilizar, né, como aprender a lidar com o sentimento para que ele nos abra um pouco mais para o nosso caminho espiritual, né, para o nosso despertar espiritual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e a gente vai dar uma guardadinha aqui até que alguém venha para eu saber que está tudo ok, vocês estão me ouvindo. Então, gente, deixa eu começar aqui a conversar, né, com você que está aqui. Vamos falar sobre esses sentimentos que nos. Sentimento e emoção, eles envolvem a nossa vida completamente. E a gente sempre teve uma visão de ignorar os sentimentos, né? Sempre teve essa visão de deixar eles para lá. Ontem nós falamos sobre os sentimentos. O primeiro passo, né, para desenvolver essa sabedoria emocional seria você começar a aceitar os seus sentimentos. Boa tarde, Aline, tudo bem? Boa tarde, Cora, sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí com o áudio? Posso continuar aqui? Então, o que acontece, né? A gente tem esse comportamento em relação à resistência, né? Nós acabamos por resistir aos sentimentos, principalmente aqueles que nos trazem más sensações, né? Aquelas sensações ruins. E ontem eu falei sobre. Muito obrigada aí, meninas. Ontem eu falei sobre o primeiro passo seria aceitar o sentimento. A gente aceitar que a nossa humanidade ela vai ter sempre essa natureza de ter os sentimentos altos e baixos. As emoções elas servem para que nós nos movamos pela vida, nós saiamos do lugar, nós experimentemos coisas, pessoas, experiências, já tenhamos experiências nos relacionamentos, enfim, isso faz parte da nossa vida. O fato é que a gente tenta viver como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se a gente tivesse assim, olha, não olha para isso não, segue em frente, engole, aí lá na frente você tropeça, aí você vê toda aquela raiva que foi acumulada estoura com uma situação, com uma pessoa que não tem nada a ver com a história, com o processo em si, né? Ou você vem acumulando ali uma sensação de estresse, em cima de estresse, aborrecimento, irritação, engolindo todos os sapos possíveis, daqui a pouco você está com uma gastrite, daqui a pouco você está fazendo um processo de depressão por conta do nível, né, de cortisol que aumenta pra caramba por conta do estresse e todos os outros problemas que vão diminuindo a sua imunidade e fazendo você adoecer. Então, é isso que acontece quando nós não trabalhamos a nossa emoção de forma adequada. Então, pensa bem, né? Se a gente parar e olhar de uma forma muito panorâmica, eu já falei que o fato da gente não desenvolver a educação emocional como deveria, que isso é sempre banido, né, das escolas, isso é banido da nossa educação familiar, nossos pais não receberam, não sabem dar, ponto. Isso eu já falei que isso facilita a influência sobre nós. Isso facilita a manipulação exterior a nós, aqueles que tentam, de alguma forma, manter esse mundo sob o próprio controle, controlando as massas, as escolhas, as consciências, as mentes das pessoas. Então, quanto menos elas estiverem sensibilizadas, quanto menos elas souberem lidar com os sentimentos, mais fácil elas são manipuladas, de maneira muito mais fácil, pela mídia, pelos filmes, pelos programas, pelas informações que chegam, enfim. Por quê? Porque a pessoa fica totalmente suscetível a essa manipulação. Basta uma matéria que tenha uma incitação emocional e todo mundo, né, aquela opinião de todo mundo é contra, tem que matar mesmo, tem que fazer mesmo, e aí vai, você perde o senso de humanidade, você entende que a emoção e o sentimento, eles dão a você o senso e o tom de humanidade, você só é humano porque você sente e porque você tem emoção, não é só porque você pensa. Esse sentimento, essa emoção fazem um conjunto, tornam você humano, fazem você se conectar com as outras pessoas, se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia e tantas outras coisas maravilhosas. Só que a gente está sempre colocando o sentimento fora dessa equação toda. E aí começam os problemas, porque a gente fala assim, tá, eu tenho controle sobre as minhas emoções, mas a minha vida não anda do jeito que eu queria. Eu atraio problemas, eu não tenho porquê, gente. Essas emoções não trabalhadas estão lá na tua rede, sabe? Bloqueando tudo.
Você não olha para ela, você não trabalha, não evolui, não faz com que isso se expanda, e isso está ali mantendo a sua realidade do jeitinho que está. Então, o que você realmente precisa fazer? Ontem eu falei, primeiro passo, aceitar que você é humano, que você tem seus sentimentos, parar para perceber os sentimentos, qual é a mensagem por trás deles. Se você tem é ansioso, tem muita ansiedade, para e entende o que essa ansiedade está dizendo para você, o que ela está dizendo para você, o que ela está mostrando para você, ou pelo menos apontando, né, alguma coisa no seu comportamento que não está em ressonância com o que você realmente quer, né? A ansiedade está muito ligada a controlar coisas no futuro. E a gente não tem controle de droga nenhuma, gente. Nós não controlamos absolutamente nada. O que a gente precisa desenvolver ao longo da vida é sabedoria para lidar com a vida, a sabedoria para lidar com os desafios da vida, saber utilizar os sentimentos com sabedoria, com pontualidade, com assertividade. O excesso de raiva que nos faz perder o controle não nos dá o direito de sermos cruéis com as outras pessoas. A raiva não vai deixar a gente menos humano, não pode nos deixar menos humano, e a gente não pode usar isso como desculpa para atitudes e ações macabras, sabe? A gente não consegue entender. Por que fala, você olha assim, você fala, nossa, eu não acredito que a pessoa teve coragem de fazer isso com uma criança, com um animal. Porque, gente, são pessoas dessensibilizadas, são pessoas que vêm sendo trabalhadas há gerações pela dessensibilização, não quer sentir as emoções. Isso vira uma psicopatia, gente, coletiva, sociopatia, psicopatia, neurose e por aí vai. Não sou psicóloga, né, mas tá aí, na cara, para todo mundo ver. E até quando isso vai acontecer? Enquanto a gente não acolhe os sentimentos, enquanto a gente não acolhe as nossas emoções, acolhe isso como sendo parte de nós, mas não é a nossa essência, você entende? Mas faz parte de nós, é isso que faz a gente abrir, florescer e às vezes se fechar sim. Isso faz parte da vida, é um ciclo, isso faz parte. Mas a gente está rejeitando os sentimentos, então a gente rejeita os ciclos. A gente quer a colheita sem ter trabalhado direitinho as sementes. Que seriam essas sementes, né? A rega dessas sementes são os nossos sentimentos. Não adianta eu pensar que eu quero algo, se o meu sentimento diz que não, eu não estou trabalhando direito essa semente escolhida, gente. Não estou. Eu não estou regando como deveria. Eu estou fazendo o oposto, eu estou matando aquela minha semente. E é isso que a gente faz sempre. Então, mais ou menos isso foi o que eu falei ontem, na live de ontem, que infelizmente eu não consegui salvar. Eu ia colocar lá no YouTube. Enfim, hoje eu abri meu celular, fui olhar, não salvou. Enfim, né? Então eu fiz uma limpezinha aqui no arquivo do celular para poder ver se hoje, a de hoje, eu consigo salvar. E aí, o que a gente vai aprender hoje em relação aos sentimentos para nos abrir para essa questão espiritual? Quando eu digo que nós precisamos desenvolver sabedoria emocional e não inteligência emocional, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, a gente analisa, né, tudo, essa questão de analisar tudo. A emoção é como se fosse um impulso, imagina se fosse possível, vamos usar aqui uma hipótese. Imagina um vulcão entrando em erupção. Toda aquela energia gerada, né, com aquela lava que vai saindo, né, lá da entranha da terra, saindo por aquela montanha. Esse sair de lava do profundo, né, da terra para essa montanha é a emoção ebulindo, emoção, movendo, alguma coisa movendo de dentro para fora. Quando chega no topo, claro que se não há um processo de filtragem, vamos botar assim, aquilo é super destrutivo. Mas imagina se você pudesse direcionar toda essa energia da lava para alguma coisa útil na sua vida. Já pensou? Se isso tivesse alguma utilidade, uma geração de energia, construção de alguma coisa, criação de uma nova ilha, sei lá. A natureza que usa isso com tanta sabedoria que a gente nem sabe, né? A gente olha assim e pensa destrutivo, mas vai olhar depois a beleza toda que está ali. A ilha toda que se expandiu, que cresceu, que surgiu. É lindo demais, né? E a gente tem que olhar para os sentimentos, para as emoções dessa forma. Então, nós vamos trazer isso aqui para o nosso momento, né? Para a nossa trajetória. Quando essas emoções chegam aqui na nossa mente e que a gente já recebeu um monte de referências, né? Isso é raiva, isso é medo, isso é tristeza, Quando a gente classifica, aquilo ali vira um sentimento. Aquela emoção, aquela energia vira um sentimento. E uma vez que a gente classifica, a gente fica tentando lidar com aquilo, certo?
Você fica tentando lidar com aquilo, porque normalmente a referência que você usa para classificar, ela já veio para você sendo positiva ou negativa. Imagine se você tivesse recebido a informação de que a sua raiva é uma energia muito poderosa que você pode direcionar para uma coisa boa. Força física para fazer exercício físico, para construir alguma coisa, para fazer um trabalho mais que exige mais força física. Imagina se você direcionasse, quando você está com raiva, fazer uma coisa bem... Eu conheço gente que faz isso, né? Tá com raiva, vai lá no fazer luta, né? Fazer esqueci, gente, como é o nome daquela... Taekwondo, não. Eu esqueci. Muita mulherada aí adora fazer, né? Que é luta, meio luta, meio técnica, marcial, enfim. E aí direciona, você tá com raiva, você direciona aquela coisa toda em ebulição dentro de você, você direciona para uma coisa útil para você. Isso é sabedoria. Só que o que a gente faz? A gente sente aquilo chegando, a gente analisa usando referências que classificam em positivos e negativos aquelas emoções. E aí você ou represa e resiste, ou esconde, ou você deixa aquilo fluir. Ou por não ter como você lidar com aquilo explode. É quando você vê alguma coisa que te emociona, você não controla as lágrimas. Ou é quando você está com muita raiva e você explode com o primeiro que está na tua frente, né? Você pega lá o teu mouse e faz ele bater, né? Na parede. Eu já vi, mas meu mouse sem querer voou na parede. Mas era porque a pessoa estava com muita raiva, pegou o mouse e jogou. Então, assim, você começa a pensar, tá? Você começa a refletir e a pensar a respeito desses sentimentos. Então, aqui a energia da emoção que movimenta, que vem com aquela força toda. E aqui quando você analisa e dá, usando referências suas, você transformou aquilo num sentimento. Você apurou, você filtrou aquilo. E aquilo ali vai ser útil para você no seu desenvolvimento. Vai ser útil para você na sua vida. Só que quando você analisa e, isso é negativo, eu tenho que esconder, eu tenho que resistir, aí começam os problemas. Aí começam a acontecer problemas, porque você começa a não lidar com aquilo, você está acumulando raiva, você está acumulando tristeza, você está acumulando o seu medo, aí começa a ter medo pelo futuro, medo de repetir o passado, a ansiedade toma conta, o estresse vem tomando conta de você, aí começa a desencadear uma série de coisas, né? Problemas de saúde, já não consegue dormir direito, aí não tem um contato com as pessoas assim agradável, amistoso, você começa a ficar ríspido, azedo com as pessoas. E não é assim, você olha, você começa a não se reconhecer mais. Aí você vai dizer, tá vendo? As emoções são uma porcaria. Não são as emoções. Só porque você não sabe lidar com elas, não quer dizer que elas sejam ruins. Tá? Então a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, certo? Então eu vou sugerir para você aqui uma prática muito simples para você identificar o quanto que um sentimento ele pode ser leve, independente da situação. Eu quero que você, vamos dizer assim, desprograme a ideia de que um sentimento é negativo ou positivo. Você precisa desprogramar isso. Vamos fazer pelos negativos, né? Eu quero que você lembre de uma situação que te deixa ou muito triste ou com muita raiva. Você vai se lembrar de uma situação. Você vai colocar sua mão aqui na tua cabeça e vai dizer assim, eu estou lembrando da situação. Lembra dos detalhes, de tudo o que aconteceu, desde o sentimento vir. Coloca a sua mão na sua cabeça e lembra disso. Pode ser aqui na frente, tá? Então você vai pôr a mão e você vai lembrar. Estou lembrando de tudo isso. E isso vai te trazendo um peso. Você vai perceber que vai trazer algumas sensações estranhas na sua cabeça. Quando isso estiver bem nítido para você, bem claro, e aí você pode fazer isso até depois que a gente terminar a live, tá? Mas se estiver bem claro para você, esse sentimento bem forte, assim, né? Aquele sentimento consciente, né? Você vai descer o seu dedo até o seu coração e você vai sentir a mesma coisa aqui, como se você estivesse ativando um cérebro aqui e você está sentindo aqui. Você vai perceber que aqui tem um peso, aqui tem outro. Aqui o seu sentimento tem um peso, aqui ele tem outro. E quando você fizer essa distinção, você vai entender que se você tirar dos sentimentos, dessa análise, tirar desses sentimentos, essas referências de positivo e negativo, vai ficar muito mais fácil de você lidar com eles. Aqui a raiva é pesada, atrai um monte de pensamentos e referências e imagens horrendas, sabe? De agressividade, de ódio, e assim aquilo vai se acumulando, porque aquilo ativa as redes emocionais programadas que você recebeu nas suas referências
da sua infância, do seu passado, de como reagir. Abateu, levou, né? Não leva desaforo para casa. Se chegar aqui apanhado, vai apanhar mais ainda. Né? São essas referências que a gente traz na nossa rede, por exemplo, em relação à raiva e a como reagir a ela. Quando você conscientemente você tira daqui a referência e traz para cá, você vai perceber que a raiva é só raiva. É só raiva. Você vai ver que é muito mais fácil de lidar com ela, porque ela fica tão leve que parece uma peninha. Eu não sei se você consegue perceber, mas todas as vezes que eu faço isso com meus alunos, eles conseguem perceber. Para e reflete nisso. Então, se no primeiro passo você precisa acolher os sentimentos, no segundo você precisa ressignificar esses sentimentos. Ouve a mensagem que o sentimento está te trazendo. Você vai ver que aquela raiva, às vezes, está dizendo para você que você precisa curar uma relação com seu pai lá na infância, de alguma coisa que aconteceu, e que você está descontando nos seus parceiros. Você está descontando no seu chefe? Você está descontando no seu companheiro? Alguma coisa que você precisa curar com a sua mãe? A sua raiva está apontando para isso. Você está com raiva dessa fulana? Você tem raiva da sua irmã, que não foi alguma coisa que aconteceu lá e você não resolveu. Você está com raiva da sua patroa, da sua chefe? Vai olhar lá atrás. A sua raiva está apontando para alguma coisa que não foi resolvida lá atrás. A sua rede programou para aquilo. Pessoas, mulheres que exercem autoridade, eu espelho ali a minha mãe. Então acabou, né? A raiva que é ruim, não, ela está apontando para alguma coisa que você precisa curar lá atrás. Então, no primeiro passo, quando você acolhe e dá voz para esse sentimento, você vai descobrir o porquê ele está ali. Ele está ali para te mostrar. E por que ele está ali para te mostrar? Porque ele quer que você fique em paz. Porque quando você está em paz, você ouve a sua voz interior. Quando você está em paz, você ouve o Deus que habita dentro de você. Você consegue ouvir o Espírito que respira em você. Enquanto você fica ali nutrindo a raiva, sem saber, né, por quê, nutrindo o medo, nutrindo a tristeza, nutrindo um monte de coisa, tá? E aí você junta tudo isso, isso forma um filtro, um emaranhado de coisas, imagina, um entulho, um monte de coisas entulhadas, e a coisa que você menos ouve é a sua voz interior. E quando a gente tem raiva da gente mesmo, Cora, é o mesmo processo. De onde foi que você deixou, assim, essa raiva da gente mesmo, ela tem origem também, às vezes, na nossa infância. O fato da gente não se sentir amado pelos nossos pais. Pode ser que o amor que eles tenham nos dado, para nossa interpretação, não tenha sido suficiente, mas era só o que eles podiam ter dado. Então, essa falta de amor lá atrás, essa sensação de que, puxa, meu pai ou minha mãe não me amaram como eu acho que eu deveria receber esse amor, então eu não me sinto amado. Vai ver que eu não sou bonzinho o suficiente, né? Aí você vai ver aquela criança, aquele filho muito obediente, muito bonzinho, porque na verdade ele está tentando receber a atenção e o amor desses pais. Eles estão nem aí para a criança, não estão nem liga para isso. Aí aquele filho mais complicado tem toda a atenção, então você entende que aquele filho complicado é amado e que você que é bonzinho não é amado. Aí você vai desenvolvendo essa sensação, eu não mereço o amor dos meus pais, e talvez eu não seja tão bonzinho. E aí você começa a desenvolver esse sentimento, aí vai juntando os pensamentos, a sua rede vai se reprogramando, e dentro dessa programação, não reprogramando não, a sua rede vai se programando, que é na base, né? E aí você vai crescendo com esse senso de não merecimento, de raiva de si mesmo. Parece que nada para mim dá certo, parece que nada para mim flui. Né? Parece que as pessoas não me amam, né? Vai ver que tem alguma coisa errada comigo. E aí você começa nesse processo, aí essa raiva de si mesmo, ela está apontando para alguma coisa lá atrás que não foi bem resolvida. O bacana é que você descobre e começa a fazer o seu processo de cura. Você precisa fazer o seu processo de cura nesse sentido. E esse sentimento de raiva de si mesmo, de não merecimento, são filtros e entulhos que a gente vai colocando na nossa vida, na nossa frente, que vão impedindo a gente de ouvir o Espírito dentro de nós, ouvir o Divino, que quer conversar conosco o tempo inteiro. Só que para ele conversar e a gente ouvir, nós temos que ficar o quê? Em silêncio. A gente precisa ficar em paz. As nossas águas, que são as nossas emoções, elas precisam estar serenas e pacíficas. E a gente chega num ponto, gente, que é como aquela passagem bíblica, né? Que tá lá os discípulos desesperados com o barco numa tempestade
E Jesus estava dormindo, tranquilão lá, de boa, tempestade comendo, quase levando tudo. E Jesus lá dormindo de boa. O que isso significa? Que quando você está com a sua rede emocional programada, tudo está em paz, dentro de você está tudo em paz, mesmo que aqui fora esteja um caos, você vai estar zen, tranquilo. Você sabe como lidar com aquela situação. Você vai saber exatamente o que fazer. Você vai saber exatamente como proceder. Aí você fica tranquilo, você dorme. Você sabe que a coisa vai fluir, vai dar certo. Entendeu? Então, quando eu falo para você, faça essa experiência, a gente precisa ressignificar esse estado de o sentimento ser positivo ou negativo. A gente precisa ressignificar isso. Todos os nossos sentimentos, eles têm um fundamento para a nossa vida. Eles trazem uma lição para a nossa vida. E quando a gente tem entendimento disso, a gente, vamos dizer assim, a gente vira nossos amigos de fato e a gente começa a desenvolver a vida de uma forma completamente diferente, mais tranquila, mais consciente, mais voltada realmente para o desenvolvimento, para o crescimento. Seus projetos começam a dar certo, sabe? Os desafios já não te desanimam tanto. As coisas, né, que às vezes a gente está fazendo alguma coisa, vem alguma coisa no caminho assim que tenta te desviar, você não sai do seu caminho, você segue em frente. Ninguém te influencia negativamente, né, falando. Enfim, você consegue filtrar melhor as informações exteriores porque você vai se blindando disso. Então, dê esse segundo passo, sabe? Dê esse segundo passo, experimente isso, o sentimento aqui e o sentimento aqui. Às vezes o sentimento que você está vivendo aqui, você está aqui há anos vivendo esse sentimento, né? Digerindo o que foi dito, as palavras que foram usadas, com a pessoa que te magoou, que te machucou. Se liberta disso. Traz isso para cá e saiba que aqui você pode jogar isso tudo fora. Isso aqui você pode jogar tudo fora. Porque sentimento é só sentimento. Né? Sentimento é apenas sentimento. Então, no trabalho da reprogramação, a gente utiliza, a gente faz esse movimento de liberação, né, dessas redes emocionais de forma que a pessoa enxergue a realidade. Esses filtros vão saindo, esses entulhos vão caindo, e a pessoa olha e diga assim: uau, essa é a minha vida? Esse é quem eu sou de fato? É esse ser divino que está dentro de mim que me guia e que é isso que ele quer me dizer o tempo inteiro? É isso que ele sempre quis me mostrar? É. E aí, para onde você quer ir agora? É meio assim, gente. Vamos passar para o próximo nível, né? É bem assim que a gente vivencia isso quando a gente sai de um processo de reprogramação, por exemplo, né? E nesse momento, é claro, né? Você pode ser atendido para fazer reprogramação, né? Ser submetido ao processo, mas nesse momento a gente está aqui com as inscrições abertas para o curso de reprogramação quântica que forma reprogramadores, que forma terapeutas. Se você é um psicólogo, um coaching ou um terapeuta holístico e quer fazer essa formação, gostaria de conhecer essa técnica e promover melhores resultados aos seus clientes, venha fazer parte, né, desse grupo, né, desse trabalho. Eu abro turmas uma vez por ano, são turmas pequenas. A gente faz um trabalho intenso durante 8 meses, são 6 meses de conteúdo, prática e treinamento, mais 2 meses de mentoria para você desenvolver o seu fluxo de atendimento, para você captar melhor clientes, para você utilizar, se você já usa técnicas, você vai criar um programa para fazer os atendimentos. Gente, é maravilhoso, de verdade. Eu fico muito feliz de ver meus alunos prosperando, crescendo. Então, eu faço questão de incluir esse conhecimento dentro do curso, porque para mim não faz sentido você fazer um curso como é o curso da reprogramação quântica emocional e você não utilizar. Para mim não faz sentido, porque eu vejo o quanto que as pessoas têm necessidade disso e é óbvio que eu não vou fazer atendimento para todo mundo, eu não tenho condições. Então eu encaminho para os meus alunos. Então o curso ele tem uma série de vantagens. Se você tiver interesse, entre em contato, manda uma mensagem direta para mim, eu mando para você o programa, as informações do curso e vai ser muito legal que você, se você tem essa missão de ajudar as pessoas, de desenvolver nelas a sua, sabe, seu grande potencial emocional, né, o seu grande tesouro, porque o tesouro, as emoções são o nosso tesouro. Você pode ser um facilitador nesse sentido, né, para a pessoa. E nada melhor para quem gosta dessa missão é de ver as pessoas felizes, transformadas
e realizadas na vida. Então, se você sente que esse é o seu caminho, então entre em contato que eu mando para você as informações, ou aqui no meu perfil, na bio, quando você abrir o link, o primeiro link que abrir, espera um pouquinho, ele vai abrir. O primeiro link é um formulário, você pode preencher ali, respondendo as perguntas, e a gente marca uma entrevista para conversar e eu te explico tudo como funciona o nosso programa, tá? Para eu não ficar falando aqui, né? Senão estende muito, porque é muita coisa, gente. Tem muito bônus, tem muita coisa legal nesse curso, que às vezes por telefone fica mais fácil. Eu ligo para você e a gente conversa a respeito do curso, tá bom? Então, gente, essa é a mensagem de hoje para o nosso segundo dia aqui dessa série sobre os sentimentos, como lidar com isso. E uma vez que a gente ressignifica essa coisa do bem e do mal, a gente consegue realmente limpar o nosso campo para começar, ou pelo menos estar mais preparado para conversar com o divino que nos habita, com essa força divina que nos habita, né? Então eu agradeço imensamente a você por estar aqui. Amanhã, nesse horário, entre meio-dia e 1 hora, a gente está aqui conversando mais um pouquinho sobre essa série das emoções e sentimentos como o seu grande poder, tá bem? Agradeço a todos e a gente se vê amanhã. Gratidão. Um beijo, beijo, beijo.